good to be at home É bom estar em casa, here in Brazil. aqui no Brasil, com vocês. Pastor Lisa and I want to thank you for being so gracious to us. Pastor Elise e eu queremos agradecer por que vocês estão tão graciosos conosco. We love every one of you. Nós amamos cada um de vocês. We want to take you home with us to Florida. E se eu pudesse, eu levava vocês para casa, lá para Flórida. Amen. Amém? We will be with you for the encounter on Friday night and Saturday. Nós estaremos no encontro com vocês. We will be with you on Sunday morning, Nós estaremos domingo. and we will conclude our visit with you on Sunday evening. E nós vamos concluir a nossa visita com vocês no domingo à noite. I want to say thank you for coming to all the services. E eu quero agradecer a vocês por ter vindo a todos os cultos. This week has been very powerful E essa semana tem sido poderosa, because we are getting immersed in the Spirit. porque nós estamos mergulhando no Espírito. God is immersing us in His water. E Deus está nos mergulhando na água dele. He's immersing us in His fire, E Ele está nos mergulhando no fogo dele. and His glory is here. E a glória dele está aqui. Can we pray together for just a moment? Podemos orar junto por apenas um momento? Heavenly Father, Pai do céu, we welcome the Holy Spirit now. nós convidamos o Espírito Santo agora. Holy Spirit, have your way tonight. Espírito Santo, faz o teu querer essa noite. Prepare our hearts Prepara o nosso coração to receive the word of the Lord, para que possamos receber a palavra do Senhor. to receive a manifestation Possamos receber a manifestação of your glory, da tua glória, of your power, do seu poder, of your fire. do seu fogo. We thank you right now E nós te agradecemos for divine alignment, por nos alinhar divinamente, that we are in the right place. que nós estamos no lugar certo, We are at the right no time momento certo, with the right com o people, povo certo, and we are doing the right e thing. nós estamos fazendo a coisa certa. We thank you, Holy E nós te Spirit. agradecemos, Espírito Santo. Have your way. Faça o teu querer. Have your way. Faça o teu Have querer. your way in Faça me. o teu querer em mim. Have your way in me. Faça o teu querer em mim. Have your way in my life. Faça o teu querer na minha vida. Have your way in my Faça o family. teu querer na minha família. Have your way in my business. Faça o teu querer no meu negócio. Have your way in my nation. Faça o teu querer na minha nação. Holy Spirit, Espírito Santo, have your way. faça o teu querer. Amen. Amém. Amen. So tonight we're going to continue talking about Pentecost. E essa noite nós vamos continuar falando sobre o Pentecoste. We're going to look at two different elements of Pentecost tonight. Nós vamos falar sobre dois elementos diferentes sobre Pentecoste. So I want you to draw your attention to John chapter 7, Eu quero que você leia, preste atenção em João capítulo 7, verses 37 through 42. do 37 ao 42. I want you to see what Jesus promised. E eu quero que você entenda ali o que Jesus prometeu. Because in this promise he was talking about Pentecost. Porque nessa promessa ele estava falando sobre o Pentecoste. Let's read. Vamos ler. O último dia de festa era o mais importante. Naquele dia se pôs de pé diante e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Santo porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. O povo se divide. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? E as Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Do you see what the Messiah promised to give to the people? Você vê a promessa do que o Messias viria dar às pessoas? He promised to give the Holy Spirit. Ele daria o Espírito Santo. He said, if you're thirsty, Ele falou que se você tiver sede, he said, come to me and drink this water. venha até mim e beba da minha água. He said, this is the water of the Holy Spirit. Essa é a água do Espírito Santo. This is the first thing I want to talk to you about E tonight. essa é a primeira coisa que eu quero falar a vocês essa noite. The Holy Spirit can come like water. O Espírito Santo, ele pode vir como água. When you're thirsty, Quando você tem sede, what do you need? o que você precisa? You need Você water. precisa de água. This
this is one of the manifestations of the Holy E essa é Spirit. uma das manifestações do Espírito Santo. Jesus was talking about Pentecost. Jesus estava falando sobre o Pentecostes. He was talking about a day that was coming E Jesus estava falando sobre o dia que viria. after he rose from the dead. Depois que ele ressuscitasse da morte. 50 days later, 50 dias depois. they would be in Eles Jerusalem estariam em Jerusalém. and they would be celebrating E eles teriam Pentecost. celebrado o Pentecostes. And Jesus said, out of your belly, out of your innermost being, E ele falou dentro do seu estômago, dentro de there você, would do be seu ser. a river that would come out of the inside of you. Vai fluir um rio que sairá de dentro de você. This is the river of living Esse é water. o rio de água viva. The water is the Holy A Spirit. água é o Espírito Santo. But the Holy Spirit is also like a river. Mas o Espírito Santo também é como um So I rio. want you to think with me for just a moment. Eu quero que você pense comigo só um momento. Where in the Bible Aonde na Bíblia have we heard about a river before? nós escutamos sobre um rio antes? Jesus was talking about a river, Jesus estava falando sobre um rio. and he said the river was living water. E o rio, ele cita um rio de água viva. He said the river was the Holy Spirit. E o rio era o Espírito Santo. But can we find this in the Bible? Mas nós conseguimos achar isso na Bíblia? Look in Ezekiel 47, Dê uma olhada em Ezequiel 47, verse 5. verso 5. Ezequiel 47, verso 5. Diz assim: finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. So do you see, Jesus was talking about a river. Então Jesus estava falando sobre um rio. The prophet Ezekiel was talking about a E o river. profeta Ezequiel estava falando sobre um rio. The prophet Ezekiel saw a river E o profeta Ezequiel, ele viu um rio, come from the house of the e Lord. um rio que fluía da casa de Deus. The river came from the temple. O rio, ele veio de dentro do templo. We didn't read you the whole chapter, Se nós lemos todo o capítulo, but if you read Ezekiel 47, mas se você lê o capítulo 47, Ezekiel talked about a river ele fala sobre esse rio, that went out from the temple, que saía de dentro do templo, and the farther out the river went, e quanto mais longe o rio seguia, the waters got deeper and deeper and deeper. a água era mais profunda, cada vez mais. He measured the deep of the water. E ele foi medindo cada vez a profundidade da água. First, the river was to the ankles. Primeiro estava aqui nos tornozelos, Then the river was to the waist, e daqui na cintura, or to the knees. no joelho, And then the river was to the chest. e depois aqui sobre os peitos. But then the river got so deep Então o rio ficou tão profundo that you had to swim in the que river. você tinha que nadar nesse rio. I want you to think about the river of God. Eu quero que você pense sobre o rio de Deus. The river of God is a deep river. O rio de Deus é um rio profundo. It's not just to be a shallow river. Não é algo raso. What happens when the river is too deep to walk, O que acontece quando o rio é tão profundo que você não consegue andar? too deep to cross over? Quando é tão profundo que você não consegue There's only cruzar a one thing, pé. there's only one thing you can do. Somente uma coisa você consegue fazer. You have to learn how to Você tem swim. que aprender a nadar. You swim in the Você river. tem que aprender a nadar no rio. You float in the Você river. tem que flutuar no The rio. waters carry you Porque a água ela vai te levar. to your purpose, E ela vai te levar ao seu propósito. to your E ela destiny. vai te levar ao seu destino. The river carries E o you rio ele vai te levar. to bring healing to hurting E ele people. vai trazer cura aos This is why doentes. Jesus talked about the Holy Spirit. E isso é porque Jesus fala sobre o Espírito He said the Santo. river's going to be inside of you. E ele falou que o rio estaria dentro de vós. Ezekiel saw the same thing in the spirit. E Ezequiel viu a mesma coisa no Espírito. He saw the river coming from the house of God. E ele viu o rio fluindo da casa de Deus. What do we learn in the New Covenant, in the New E Testament? o que nós aprendemos sobre o Novo That Testamento? you and I become a temple. Que você e eu somos um templo. We become a house of Nós God. somos a casa de Deus. What's going to flow out of E o us? que vai fluir de nós? Just like Ezekiel saw the river from the house of Ezequiel God, viu o rio fluindo da casa de Deus. the river's going to flow out E of o rio you. vai fluir de você. You're part of God's house. Você é parte do poder de Deus. Amen. Amen. Hallelujah. I want to encourage you tonight. Eu quero te encorajar essa noite. When you learn about this river,
Quando você aprende sobre esse rio, don't just stand and look at the river. não somente assista o rio passar. Don't just, when you see the river, say something like this. Quando a gente falar algo sobre o rio, Wow, the river's so beautiful. não fala algo assim, o rio é tão bonito. Look at it move. Olha como se move. Where is it going? Aonde está indo? I don't want you to say that. Eu não quero que você fale isso. I want you to do something. Eu quero que você faça algo. I want you to jump in the Eu quero river. que você pule no rio. I want you to get in God's Eu river. quero que você entre no rio de Deus. The river is a flow. O rio, ele flui. The river is moving. O rio está movendo. It's not going to wait for you. Ele não vai esperar para você. You have to just jump in it. Você tem que pular. Do you understand what I'm Você saying? entende o que eu estou falando? It's not going to carry you if you don't get in it. Ele não vai te levar se você não entrar nele. When you go to the praia, when you go to the beach, Quando você for na praia and you see the e ocean, você vê o oceano, you can look at the ocean all day long, você pode olhar para o oceano o dia inteiro. but the water will never get on you Mas a água, ela não vai, ela não vai unless you jump você in that não vai river, entrar na água, jump a in não the ser que ocean. você pule no oceano. Amen? Amém? Look in Ezekiel again, chapter 47, but look in verse 9. Olha em Ezequiel 47 outra vez, mas agora no capítulo 9. Ezequiel 47, capítulo 9. Diz assim: em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele trará vida onde passar. O rio fará com que todos os mortos tenham uma nova vida. O rio trará cura para onde quer que vá. I think that's it. Oh, no, more. I'm Isso sorry. é que o Espírito Santo, como um rio, fará com você. Ele trará vida de ressurreição. Ele trará cura para as coisas que estão enfermas, e eles serão curados. Those are my words. Do you see what happens in Ezekiel 47? Você vê o que acontece em Ezequiel 47? Wherever the river goes, Aonde o rio passar, dead things live. as coisas mortas viverão. Wherever the river goes, Aonde o rio for, there is resurrection. haverá ressurreição. Wherever the river goes, Aonde o rio for, there is healing. haverá cura. This is what Ezekiel É saw. isso que Ezequiel viu. Jesus said, out of you, Jesus disse que dentro de is going você, to flow a river. através de você, fluirá um rio. everywhere you go, E aonde você for, you're going to meet fish. você vai precisar de peixe. But they're dead fish. Mas são peixes mortos. They don't know Jesus. Eles não conhecem Jesus. But when you meet them, Mas quando você conhecê-los, you're going to let the river o flow, rio que está dentro de você vai fluir. and there's going to be a E resurrection. ali vai haverá uma ressurreição. The fish are going to wake up. E os peixes nadarão e ressuscitarão. The fish are going to start swimming in the E eles river. vão começar a nadar pelo esse rio. Wherever you go, E aonde você for, the river that's in you, o rio que está dentro de você, it's alive. ele está vivo. This is what Ezekiel saw. É isso que Ezequiel viu. This is what Jesus spoke É isso about. que Jesus falou. He said it's living water. É água viva. He said when you drink this water, Quando você bebe dessa água, you'll not be thirsty. você não terá sede outra vez. What did he mean by E o that? que ele quis dizer sobre isso? He meant you won't desire the things of the E world. ele disse que você não desejará mais as coisas do mundo. You won't be thirsty for the natural things. Você não vai ter sede das coisas naturais. Because you'll be satisfied with the water of life. Porque você estará saciado da água da vida. This is miracle water. Essa água é milagrosa. Because everywhere the water goes, Porque aonde a água for, the sick things get healed. é onde coisas enfermas são curadas. I want you to think about how Eu quero que você this pense is sobre isso. this is a miracle. Esse é um milagre que acontece. This is God's water. É a água de Deus. When God's water touched sick things, E quando a água de Deus toca coisas que estão enfermas, things that have infirmities, pessoas ou coisas que têm enfermidades, the water brings life and a healing. água traz vida e cura. This is a revelation. Essa é uma revelação.
When you lay hands on the sick, Quando você coloca as suas mãos sobre o enfermo, it's the living water that's healing them. é a água viva que está curando. It's the Jesus in you that's É doing the o work. Jesus que está dentro de você que está fazendo o trabalho. It's the manifestation of the Holy Spirit. É a manifestação do Espírito Santo. It's the goodness of God. É a bondade de Deus. It's not your power. Não é o seu poder. It's not my power. Não é o meu poder. It's Holy Spirit É o power. Espírito Santo. É o poder que tem o Espírito Santo. This is the river. Esse é o rio. But here's the problem. Mas há um problema. We don't see enough miracles. Nós não vemos milagre Amém. suficiente. We Amém? don't see enough salvation. Nós não temos visto salvação suficiente. And I have a theory, I have an idea. E eu tenho uma teoria, uma ideia. The problem is not with the Spirit, O problema não está no Espírito, because the Holy Spirit is powerful. porque o Espírito Santo é poderoso para fazer essas coisas. It's resurrection. É ressurreição, It's healing. é cura. But maybe the problem is with us. Mas talvez o problema esteja Oh em nós. my God. Maybe I'm the problem. Talvez eu seja o problema. Look at 1 Corinthians 12:13. Olha 1 Coríntios 12:13. 1 Coríntios 12:13. Yeah, just see if you had to. Yeah, that's good. 1 Coríntios 12:13 diz assim: Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. This is the Apostle Paul teaching. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo. He's teaching that we are all one. We are unified. Ele nos ensinou que nós somos um, todos unidos. The baptism of the Holy Spirit. O batismo do Espírito Santo, The baptism when you get saved. quando você é salvo, It's made us one body. e nos torna um só corpo. We read here about the Jew. Nós vemos sobre os judeus, We read here about the nations, the nós Gentiles. vemos sobre os gentios. And what does Paul teach? E o que Paulo nos ensina? He says we're one. Que nós somos um. And we all have been made to drink. E nós fomos feitos para beber, Now, think of those words. To Pensa drink, nessas palavras. drink. para beber, Drink. beber. Jesus said, come to me and drink. Jesus disse, venha até mim e Same beba. words. As mesmas Jesus palavras. said, come to me and Jesus drink. falou, venha até mim e beba. The Apostle Paul E says, o apóstolo you, Paulo disse, you are made to drink. você foi feito para beber. Here's the problem. Olha o problema. We're not drinking the right thing. Nós não estamos bebendo a coisa certa. What did Paul say we're made to drink? E o que Paulo falou que nós fomos He feitos said para we're beber? made to drink one spirit. O apóstolo Paulo falou que nós fomos feitos para beber um espírito, somente um espírito. We can't give life. Nós não damos vida a We nada. can't give healing Nós não damos cura a because ninguém. we haven't been drinking enough of the Spirit for ourselves. Porque nós não temos bebido do espírito o suficiente. We need more, Nós precisamos de more, mais e Holy mais Spirit Espírito drinking. Santo para a nossa vida. Before you were saved, Antes de você ser salvo, some of you know about drinking some different kind of drinks. muitos de vocês bebiam outras coisas. You would get drunk. Você talvez se embebedava. This is the counterfeit. Isso é o oposto, o contrário do que nós devemos fazer. Drinking the Holy Spirit Beber do Espírito Santo is powerful. é poderoso. Look in Ephesians chapter 5, Olha em Efésios capítulo 5, verse 18. verso 18. Efésios 5, 18. Diz assim: Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. He says you need to be filled with the Spirit. Diz que você deve estar cheio do Espírito Santo. And he compares it with the drinking of wine. E ele compara como estar cheio de vinho. He said, don't drink wine. Ele fala, não beba vinho. What he was saying is, you need to drink of the Spirit. Ele falou que você deve beber é do Espírito. Do you remember in the book of Acts when the Holy Spirit came?
Você se lembra no capítulo de Atos, quando o Espírito Santo veio? What did the people say about the believers? E o que as pessoas falaram sobre os cristãos? They had received the Holy Spirit. Eles receberam o Espírito Santo, And the people who saw e them, as pessoas de fora que viram they eles, said, you must be drunk with wine. eles falaram, essa hora já estão bêbados. But they weren't drunk with Mas wine. eles não estavam bêbados. The Apostle Peter got up to preach. E aí o apóstolo Paulo se levantou e foi pregar. He said, this is what was prophesied by Joel, E ele falou isso que foi profetizado por Joel. that God would pour out his Spirit Que Deus derramaria o seu Espírito on all flesh, em toda a carne, the sons, the os daughters, filhos e as filhas, the men, the women. os homens e mulheres. They would prophesy. Eles They profetizariam, would dream dreams. eles They sonhariam, would see visions. eles teriam visões. What is happening? E o que aconteceu? They would drink of the Spirit. Eles beberam do Espírito They would get in the river, e eles entraram no rio. and the river carried them. E o rio estava carregando-os. There's something that happens when you yield to the Holy Spirit. Algo acontece quando você é direcionado pelo Espírito Santo. The water of God begins to carry you in your life. A água do Espírito, ela te leva para o lugar certo. The river of God begins to fill you up. O rio de Deus, ele começa a te encher. And the decisions that you make, E as decisões que você toma, they don't make sense to anybody else. talvez não vá fazer sentido para ninguém mais Because além de the você. Holy Spirit is leading you. Porque o Espírito Santo está te The Holy levando. Spirit is guiding O you. Espírito Santo, ele está te guiando. But you have to yield to the Holy Mas você Spirit. tem que dar lugar ao You have Espírito to Santo. drink of the Holy Você Spirit. tem que beber do Espírito Santo. Every day. Todos os dias. More and more Spirit. Mais More e and mais more Espírito. Spirit. More and more Mais e mais do Spirit. Espírito. Mais e mais do Espírito. When you drink the Holy Spirit, E quando você bebe do Espírito Santo, you give up your control. você dá o controle. This is the true meaning of the word filled with the Spirit. Isso é a real definição da palavra cheio. The truest meaning of the word filled with the Spirit, A real definição da palavra cheio it means you are possessed or controlled by the quer Spirit. dizer que você está controlado ou teve controle do Espírito. Guess what? Entenda? Nobody likes to give the control up. Ninguém gosta de dar o controle, But this is what is necessary in the kingdom. mas muitas vezes é o que é necessário no reino. This is one of the blessings of Pentecost. Essa é uma das bênçãos de Pentecostes. Because when you are not in control, Porque quando você não está no controle das coisas, this is when God has his é way. quando Deus faz o caminho dele. Hallelujah. Aleluia. Can you read these things about the river? Yeah. Start here. A river has flow and movement, yes. Rio tem fluxo e movimento, espírito deslocado ou movido na criação. Next one. Yes. O jardim do Éden tem 4 rios que fluem nela e em toda a rede. Rio não é passivo, ele é ativo. Rio faz coisas ásperas e suaves. Okay, that's good. Did you read that? Oh, yes. Read. 5 pedras suaves do rio. Ah, tá aqui porque tá na tradução. Translation. Okay. 5 pedras lavadas mataram Golias. I made the translation from Google for Johnny. Ele fez a tradução de Google. Aí So it ficou might meio- not be perfect. But here's what I want you to see. Eu quero que você entenda isso. In the Garden of Eden, No jardim do Éden there was 4 rivers. existiam 4 rios. The rivers flowed from heaven E os rios fluíam do céu, into the Garden of Eden, do céu pro jardim. and the rivers moved around the Garden of Eden E o rio, ele fluía ao redor do jardim. and brought living water to the garden. E trouxe água viva para dentro do jardim. And then out of the garden, those rivers flowed. E eles fluíam para fora do jardim.
4 rivers. 4 rios. The number 4 is God's authority. E o número 4 quer dizer a autoridade de Deus. Pentecost is the 4th feast. O Pentecoste é a 4ª festividade. Tonight we're talking about the rivers E essa noite nós estamos falando sobre os on rios. Os Pentecost rios em Pentecoste. and the rivers in the Garden of E Eden os rios do Jardim do Éden brought life, trouxe vida, brought fruitfulness, trouxe fruto, brought abundance. trouxe abundância. Now, do you remember King David? Você se lembra do rei Davi? David was a young boy, Davi era jovem, menino. and Israel was afraid of the Philistines' giant Goliath. E Israel estava tão amedrontado pelo filisteu Golias. But I want to show you another aspect of the river E eu quero te mostrar outro aspecto do rio. that maybe you've never seen before. Talvez você nunca tenha visto isso antes. Because the same word that Ezekiel uses for river Porque a mesma palavra que Ezequiel usa para rio is the same word where David takes 5 stones, é a mesma palavra aonde Davi pegou 5 pedras. but they're not just any stones, they're smooth stones. Eles não são qualquer pedra, não foram qualquer pedra, foram Where pedras does he get the lisas. 5 stones E da onde ele pega as pedras lisas? that he puts in his sling? Aonde ele colocou na funda? He gets them from the river. Ele pegou as pedras do rio. Why? Por que isso? Because the river makes the stone smooth. Porque a pedra, ela pole, o rio pole a pedra. One of those stones Uma dessas pedras, David will use Davi usaria to kill Goliath. para matar Golias. So here is the revelation. Aí é que está a revelação. You and I are living stones. Você e eu somos pedras vivas. This is what the Apostle Peter teaches. É o que o apóstolo Pedro nos ensina. It takes the water of God A água de Deus que flui em nós to make us ready nos torna preparados to kill the para giant. matar gigantes. We have to get in the river Nós temos que entrar no rio, because the river will open the door. porque o rio abrirá portas. The river will bring us the right teaching, Porque o rio ele nos ensinará coisas certas. what to imitate, Aquilo que nós devemos what imitar. to do. Aquilo que nós devemos fazer. You'll learn it in the river, Você aprenderá dentro do rio. and the Holy Spirit's going to E take o you out of the Espírito river, Santo, ele vai te tirar do rio. and you're going to defeat the E devil. aí você vai destruir o You're diabo. going to defeat the giant. Você vai destruir o gigante. Last night we talked about 3 counterfeits. Ontem à noite nós falamos de 3 coisas, 3 distrações. We talked about the false or counterfeit husband, Baal. Sobre o marido falso, We talked about the false king, Molech. o rei falso Moloch. And we talked about the sound that came from the beating of the drum, the Topheth. E o som do Tofete. But there's a scripture in the book of Isaiah I found today. Mas eu achei hoje uma escritura no livro de Isaiah Isaías. 30, verse 33. Isaías 30, 33. Diz assim: Tofete está pronto, desde há muito tempo preparado para o rei, e também alta a pilha de lenha, numa cova profunda e larga, com muito fogo. O sopro do Senhor, semelhante ao fogo de vulcão, e a incendiará. When you get home, really look at this scripture. Quando você chegar em casa, dê uma olhada nessa You'll escritura. find that it nesse teaches verso. us that the true king Ensina que o verdadeiro rei, is going to burn up that Topheth false god que vai queimar esse falso Deus Tofete, with the breath of his mouth com fogo, sopro da boca dele, and with his river. com o rio que fluirá dele. The Lord is going to destroy the enemy Deus vai destruir o inimigo with the waters of life, com a água da vida, because the waters of life are for us, porque a água da vida é para nós. but for the devil the waters of life are death. Porque para o diabo a água da vida a água é morte, It will kill him. e a água matará o diabo. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's read Psalms 46, verse 5. Vamos ler Salmo 46, 4 e 5.
Salmos 46, 4 e 5. Diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. I want you to see, David understood the power of the river. Eu quero que você entenda que Davi entendeu o poder que há no rio. He said the river makes God's city happy. E ele disse que o rio faz a cidade de Deus alegre. This is one of the blessings of the river. Essa é uma das bênçãos do rio. The river makes you happy. O rio te faz feliz, alegre. It's a stream. É um afluente. It's a fountain of living É water. uma fonte de água viva. And then the Bible says that God comes to help us E a Bíblia diz que Deus vem nos ajudar because the river is there. porque o rio está lá. This is why we need to drink of this river. É por isso que nós temos que beber desse rio. We need to float and relax in the river. Nós temos que fluir, temos que boiar e relaxar no rio. There's one other place I want to show you in the scriptures about this river. E tem mais uma passagem que eu quero mostrar para vocês sobre esse rio. It's in the last book of the Bible, Revelation, É em Apocalipse, chapter 22. capítulo 22. Apocalipse 22, 1 e 2. Diz assim: o anjo também me mostrou o rio de água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio estava a árvore da vida, e dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. So there's one other aspect I want to show you about the river. Mas tem um outro aspecto que eu quero te falar sobre o rio. In the book of Titus, O livro de Titus it talks about the washing of the water, fala sobre a lavagem das águas, a renewal uma renovação by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. In the book of Ephesians, O livro de Efésios it talks about the water that cleanses us. fala sobre a água que nos purifica. This is another aspect of why we need the water. Esse é um outro aspecto. Why Por que we que nós need this- precisamos da why água? we need this Por que que river? nós precisamos desse rio? Because while we're in the world, Porque quando nós estávamos no mundo, there's a lot of sin. existiam muitos pecados. There's a lot of things that Existiam muitas coisas que they don't line up with the Word of não God, se alinhavam com a palavra de Deus, that contaminates que the people of contaminava God. o povo de Deus. But one of the things the water will do, Mas uma das coisas que a água faria, it will cleanse que you. nos purificaria, It will wash que nos you. lavaria, So in a sense, think about this. You will be made e clean. você faria ser limpo. You will be purified Você seria purificado through this water. através dessa água. This is an important part Essa of é the uma water. importante parte da água. Because how can we bring life to people? Como nós vamos trazer vida às pessoas? How can we bring wholeness to people Como a gente vai trazer santidade às pessoas? if we're dirty, Se nós estamos sujos, if we're not se clean? nós não estamos limpos, So in the temple, no templo, before a sacrifice was put on the altar, antes do sacrifício ser colocado no altar, the altar would have the fire. e o altar é onde estaria o fogo. But first, Mas antes, every sacrifice todo o sacrifício was washed with water. era limpo, era lavado com água. So tonight I want to show you E something. essa noite eu quero te mostrar You need the que water você precisa da água, working with the fire. uma água que trabalha junto com fogo. Let me say it again. We need the water Nós precisamos da água working together trabalhando with junto God's com fire. o fogo de Deus. Now, do you remember Moses? Você se lembra de Moisés? Let's look at this story in Exodus chapter 3. Vamos ler a história de Êxodo capítulo 3, do 1 ao 6. Êxodo 3, do 1 ao 6. Moisés cuidava das ovelhas e a cabra de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi para o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor,
ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: peraí, e tire as sandálias, pois o lugar que onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Now, Moses was keeping his father-in-law's sheep. E Moisés estava ali mantendo as ovelhas de seu sogro Jetro. He's on the backside of the desert. Ele estava na parte de trás do deserto. You know, he grew up in Pharaoh's house. Ele cresceu na casa de Faraó. He lived like an Egyptian, Ele morou como um egípcio, but he was a Hebrew. mas ele era um hebreu. God had brought him to Pharaoh's kingdom Deus levou ele até o reino do Faraó so he could learn how to be a leader. para que ele aprendesse a ser um rei, um líder. But when it came time to do his calling, Mas quando foi tempo de exercer o seu chamado, he didn't wait on the Holy Spirit. ele não esperou o Espírito Santo. He decided Ele decidiu. it was time, Era o tempo, but it was not the right time. mas não era o tempo correto. And now he's on the backside of the desert, E agora ele está lá no deserto and he has an encounter with the fire of God. e ele tem um encontro com o fogo de Deus. This is very important. Isso é muito importante. Moses had to turn his face Moisés teve que virar o rosto to hear the voice. para que ele pudesse escutar a voz, But it doesn't say that in the Bible. mas não fala isso na Bíblia. It says he turned his face Fala que ele virou o rosto to see the voice. para que ele pudesse ver You don't a see a voz. voice. Você não vê voz, You hear a você voice. escuta a voz. But here's what God is trying to show us. Mas olha o que Deus está tentando nos mostrar. When God is moving with his fire, Quando Deus está movendo com seu you fogo, have to turn towards it. você tem que virar para onde está o fogo. You have to turn to see the voice. Você tem que virar para que você possa ver a The voz, voice came from the porque a fire. voz veio do fogo. What did the voice E say? o que a voz disse? It was our first service. No nosso primeiro culto nós falamos sobre isso. Moses. Moisés, Moisés. What was God telling E o que Moses? Deus estava falando a Moisés? I love you. Eu te amo. I called Eu you. tô te chamando. I have a plan Eu for tenho your life. plano para sua vida. Let's start over. Vamos começar de novo. Let's do it again. Vamos fazer outra vez. Let's do it right this time. Vamos fazer da maneira correta dessa vez. He turned to see the voice of God. Ele virou para ver a voz de Deus. There's a lot of people, they say they want the fire. Existem várias pessoas que falam que querem o fogo. But Moses went to see that fire. Mas Moisés ele foi ver He aquele fogo. positioned himself. When he saw the flames, he walked to it. Quando ele viu a chama, ele andou em direção à chama. He turned, if you will. This is important. He turned. A Bíblia fala que ele virou em direção à chama. He turned from the sheep. Ele deixou de olhar para as ovelhas And para olhar para o fogo. He turned to his destiny. E ali ele girou, ele olhou para o destino dele. He stopped looking at the natural Ele parou de olhar para o natural. and he started looking at the E glory. ele começou a olhar a You have to glória. turn your eyes, Você tem que virar os seus olhos. and then you're going to hear God speak. Porque quando você virar seus olhos, você vai Moses ouvir a heard voz God de Deus speak. falando com você. Moses understood Egyptian, Moisés, ele falava a língua egípcia. so he could speak Egyptian. E ele falava a língua egípcia. But the Bible says Moses' lips were not circumcised. E a Bíblia diz que os lábios de Moisés ainda não eram circuncidados. God had to teach Moses how to talk in God language. E Deus teve que ensinar Moisés a falar na língua que Deus falava. Remember, God was going to breathe the Torah, Lembra que Deus iria soprar o Torá mouth to Moses. boca a boca para Moisés? But he couldn't give Moses the Torah until Ele não podia dar o Torá a Moisés até então, he had an encounter with the fire. até que ele tivesse um encontro com fogo. Because what's the fire going to do? Porque o que o fogo faria naquele It's momento? going to purge your lips. Ele ia queimar os lábios dele. Isaiah chapter 6 is the same story. Isaías capítulo 6 é a mesma história.
the angel takes the coal of O fire anjo pega uma brasa And- viva and cleanses and puts it on Isaiah's e lips. coloca nos lábios de Isaías. Do you see one of the things the fire will do? Você vê uma das coisas que o fogo faz? It will cleanse the way you talk. Ele limpa a maneira que você fala. See, you know how to talk Portuguese. Você sabe falar português. You know how to talk the ways of the world. Você sabe como falar a língua do mundo. But you have to learn the language of the Spirit. Mas você tem que aprender a linguagem do Espírito. You have to learn the language of the kingdom. A linguagem do reino. You have to learn the language of the Torah. A linguagem do Torá. Only the fire Somente o fogo can purify your vai lips. purificar os seus lábios. The water can't do it. A água não consegue fazer The isso. water has a part, A água tem a sua but parte. you need both together. Mas você precisa dos The dois water juntos. and the fire. Fogo e a And the água. fire changes the way you talk. Porque o fogo vai mudar a maneira que você fala. It circumcises your Vai lips circuncidar os seus lábios. so you can produce a harvest. Para que você produza uma colheita. There's three things Existem três coisas that's going to happen in Moses' life. que iria acontecer na vida de Moisés. God revealed three things to Moses on the mountain, Na montanha, Deus revelou três coisas a Moisés. and he revealed it to him in the fire. E aí revelou a mesma coisa ali no fogo. The fire of No Pentecost fogo de Pentecoste, will reveal three things. revelaria três coisas. God revealed to Moses his name. Deus revelou a Moisés o seu nome. God revealed to Moses his plan. Deus revelou a Moisés o seu plano. God revealed to Moses his power. Deus revelou a Moisés o seu poder. The name of O God. nome de Deus. The plan of O God. plano de Deus. The power of O God poder de Deus. will come to you in the fire. Vai vir para você através do fogo. But you have to turn and face it. Mas você tem que olhar para o fogo Many e people, enfrentar o fogo. They don't know God's name. Muitos não conhecem o nome de They Deus. don't know God's plan. Não sabem o plano de Deus. They don't know God's power. Eles não conhecem o poder de Deus. But you have to turn and face this Mas fire. você tem que olhar para o fogo e enfrentar o fogo. We need the water, yes. Você precisa da água. It brings life. Traz vida. It brings healing. E traz cura. It cleanses. E limpa. It prepares the stones E prepara as for pedras victory. para a vitória. But you need to know the name of God. Mas você precisa saber o nome de The Deus. Bible says that the name of Jesus, every knee shall Diz bow. que o nome de Deus, todos os joelhos se dobrarão. There's authority in the name of God. Existe poder no nome de Deus. Demons tremble at the name of God. Os demônios tremem ao som do nome de Deus. God told Moses, I am that I am. Deus disse a Moisés que eu sou quem sou. Moses was afraid of Pharaoh. E Moisés tinha medo de Faraó. But God sent Moses back to Pharaoh. Mas Deus enviou Moisés de volta a Faraó. And Moses said, why? Who is sending me? What's your name? E aí Moisés perguntou, por que eu vou? Quem está me mandando? And God said, I am that I am. E Deus falou para Moisés, eu sou quem eu sou. There's an understanding in the Hebrew what that means. E existe entendimento na língua hebraica do que é isso. I want to give you this revelation and understanding. Eu quero te dar essa revelação de entendimento. The I am, O eu sou, what that means o que isso quer dizer? is God is whatever you need him to be. É quando Deus é tudo aquilo que você precisa que Ele seja. Whatever you need God to be, Tudo que você precisa que Deus seja, whenever you need him to be it, e tudo que você precisa que Ele he seja, said, I am. Ele disse, eu sou. What do you need God to be? O que você precisa que Deus seja? When do you need him to be it? Quando você precisar que Ele seja? Is it healing? É cura? Is it É prosperity? prosperidade? Is it freedom? É libertação? Is it É victory? vitória? Is it salvation? É salvação? I am. Eu sou. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I am that I am. Eu sou quem sou. Many times people
look for a miracle. Muitas vezes as pessoas procuram, buscam They por um look for a milagre. healing. Eles buscam por uma cura. They look for a victory. Eles buscam por uma vitória. Stop looking for that. Para de olhar essas coisas. Look for the I am. Somente olhe para quem eu sou. Amen. Hallelujah. The I Olha am para Ele. is the healing. Ele é a cura. He is the victory. Ele é a He vitória. is the deliverance. Ele This is what a Moses had libertação. to É understand. isso que Moisés teve que entender. He had to tell Israel, Ele teve que falar a Israel: you're not going to do it. você não vai conseguir fazer. God's going to do it. Deus fará. He's going to bring you out. Deus vai tirar vocês. He's going to carry you. E Ele vai carregar He's going to vocês. bear you on eagle's wings. E Ele vai te carregar nas asas dele. He's going to take care of Pharaoh. E Ele vai cuidar de Faraó. He's going to send you out with gold and silver and Ele blessing. vai te enviar para fora do Egito com ouro, com prata, com tudo que você precisa. God told Moses 3 things. Deus disse a Moisés 3 coisas. You need to know my name, Você precisa saber meu nome. and you need to know my plan. Você precisa saber meu plano. God has a plan. Deus tem um plano. His plan is Jesus. O plano dele é Jesus. Amen. His Amém? plan is to deliver us E o plano dele é nos libertar from sin. do pecado. It's his plan. É o plano dele. It's not your plan. Não é o teu plano. For God so loved the world. Porque Deus amou o mundo de tal This is maneira. the plan of God. Porque esse é o plano de Deus. It's called the plan of redemption. Se chama o plano da redenção. The Lord redeemed you. O Senhor te redimiu. He purchased you back. Ele te comprou para ele. Everything man lost in the Garden of Eden. Tudo que o homem perdeu no jardim do When Éden. Jesus rose from the Quando dead, Jesus ressuscitou da morte, he had all authority and ele power. tinha toda a autoridade na mão. It's God's plan. É o plano de Deus. God has a plan for redemption, Deus tem um plano para redenção, but he also has a plan for your life. mas também tem um plano para sua vida. There's a book written in heaven about you. Existe um livro It's- escrito com seu nome no Stop céu. trying to come up with your own plan. Pare de tentar procurar seu próprio plano. Put your trust in the name of the Lord. Coloca a tua confiança no nome de Deus. Let the Holy Spirit download to you God's plan. Deixa que o Espírito Santo venha fazer um download do plano dele para você. And then the last part he told Moses, E a última parte que ele disse a Moisés, he says, I will deliver my people. ele falou que eu vou entregar o meu He povo said, by my power. pelo meu poder. This is what happens in the fire. Isso é o que acontece no fogo. But the same thing happened in the book of Acts. E a mesma coisa acontece no livro de Atos. Peter, the Holy Spirit came. O Espírito Santo veio, There was a sound from heaven. existia um som vindo do céu. The people were born again in the upper room. E eles nasceram de novo. They began to drink the living water. E eles começaram a beber da água da vida. And then they left the upper room, E aí eles saíram do andar de cima do and terraço. Peter preached. E Pedro pregou. What did he tell the people? E o que ele falou às pessoas? There's no other name given among heaven. Não existe nenhum outro nome no céu. Peter preached the name. Pedro pregou sobre o nome. Remember, Moses learned about God's name? Você se lembra que Moisés, ele aprendeu sobre o nome de Deus? So when the fire came on Então, Pentecost, quando o fogo veio no Pentecoste, Peter got up and preached, Pedro se levantou e pregou. and he said, you must believe in Jesus. E ele falou, você tem que crer em His Jesus. name is Yeshua, Porque o nome dele é Yeshua. and the name Yeshua is O salvation. nome de Yeshua é salvação. This is God's name. Esse é o nome de Deus. And then he told them God's plan, E ele disse o plano de Deus para a that God nação. would pour out his Spirit on all Que flesh. Deus derramaria o seu espírito em toda a carne. And as Peter preached, E assim que Pedro pregava, the Holy Spirit, the power, o poder do Espírito Santo fell on the people who heard the caiu word. sobre esse povo que ouviu a palavra. Three things were there. 3 coisas estavam lá. The same 3 things Moses As saw. mesmas coisas que Moisés viu. The name, O nome, the o plan, plano, the o power. poder. And 3,000 people were born E again. 3.000 pessoas nasceram de novo. Hallelujah. Aleluia. Pastor Lisa and I have been trying to teach you this week
Pastora Lisa e eu estamos tentando ensinar vocês essa semana. to start looking at the Bible in a different way. Para que vocês possam olhar a Bíblia de uma Because maneira everything diferente. God wrote from the beginning, Porque tudo que Deus escreveu do início, you can see it in every book. você pode enxergar em You can todos see it os in livros, every page. todas as páginas. God said, I'm God and I change not. E ele falou, eu sou Deus, eu nunca mudo. He said, I declare the end from the beginning. Eu declaro do princípio ao fim. When you want to learn about the fire, Quando você quer aprender sobre o fogo, find out where the word fire is in the Bible. começa a procurar a palavra fogo na Bíblia, em From todas the as, first time. pela primeira vez. And you can follow it through to the end. E você vai conseguir enxergar até o final. Because God wants you to have revelation. Porque Deus quer que você tenha revelação. He wants you to know Ele quer que você saiba His name. o nome dele. He revealed Himself in the book of Genesis. Ele se revelou no livro de Gênesis. And He said, I'm El Shaddai. E ele falou que eu sou o El Shaddai. I'm the giver of life, the breasty one. Eu sou aquele que dá vida, aquele que resgata. Every time God reveals His E name, todas as vezes que ele revela seu nome, He's revealing who He is. ele revela quem ele é. You need to study the names of E God. você precisa saber, estudar Once you os learn the nomes que names Deus of tem. God, once you learn the names of God, when you Quando learn that, você aprende sobre os nomes de Deus, your faith will get stronger and a sua stronger. fé cresce e se torna mais forte. Amen. Amém, Hallelujah. aleluia. Amen. Tonight, Hoje à noite, I want you to look at these last few scriptures. eu quero que você preste atenção nessas últimas passagens. I want us to pray it a little bit. Eu quero que nós venhamos a orar um pouco. And I want you to yield yourself Eu quero que você se entregue to the Holy Spirit. ao Espírito Santo. I want you to let go Eu quero que você and let God take se control. abra e que deixe Deus controlar a sua vida. This is what I teach my people at Save the Nations in the U.S. Isso é o que eu ensino o meu povo lá no Save the Nations nos Estados When Unidos. you take your hands off, Quando você tira a sua mão, the Holy Spirit's going to do it. o Espírito Santo faz. But if you keep holding on Mas se você continua segurando to algo what you want, da maneira que você your quer, plan, no seu plano, your name, no seu nome, your power, no seu poder, you won't see what Moses saw. você não vai ver o que Moisés viu. And many people in my church, E muitas pessoas na minha igreja, they're just like you. eles são como They're vocês. just like me. We're learning together. Nós estamos aprendendo juntos, But they're learning how to let go mas eles estão aprendendo a se soltar and trust what God said, e confiar naquilo que Deus fala. to trust His name, Para confiar no nome dele, His plan, no plano dele and His power. e no poder dele. And it's not easy, E não é fácil, but the more you begin, the more you start, quanto mais você começa, the easier it gets. mais fácil se torna. A lot of people have a different kind of a personality. Muitas pessoas têm personalidades diferentes. There's many different personalities. There's 4 types of personality. Existem 4 tipos de personalidades. You know about this, Você right? sabe, conhece sobre isso, It's certo? something to learn about. É algo que vocês deveriam aprender. But there's a certain personality, Mas existem algumas personalidades they want to understand everything first. que eles primeiro têm que entender tudo o que está acontecendo. And they won't move, Mas eles não vão se they mover do won't lugar. advance Eles não vão avançar until they understand how everything works. até que seja tudo explicado para eles. I don't know if any of you, is anybody like that? Alguém aqui é assim? Não, né? It's okay. I have many in my church Lá like na minha that. igreja tem um monte. But this is what we teach people about the Hebrew mindset. Mas é isso que nós ensinamos ao povo sobre a mentalidade hebraica. The Hebrew mindset, A mentalidade hebraica, you do by faith first. primeiro você faz pela fé. And then the Holy Spirit helps you to E understand. depois o Espírito Santo te faz entender. This is not easy for some people. Não é fácil para algumas pessoas. But tonight I want to challenge you Mas essa noite eu quero te desafiar to get in the river. para que você primeiro entre na água. Don't try to understand everything. Não tente entender tudo. Just trust what God said. Confia naquilo que Deus falou, Let go. que deixa
se solta, let God, deixa Deus, and I promise you, e eu te prometo, once you do what's right, uma vez que você faz o que é certo, once you do what God uma said, vez que você faz aquilo que Deus te falou para God's fazer, going to help you Deus vai understand. te ajudar a entender. This has happened in my church many Isso times. acontece na minha igreja sempre. Sometimes people come to me and they say, Pastor Ken, Muitas vezes as pessoas me vêm Pastor até mim Lisa, for 3 years you taught me. e falam, Pastor Ken, Pastora Lisa, por 3 anos você me ensinou. I didn't understand, Eu não entendi nada, but I've been doing it by faith. mas eu tenho feito por fé. Now, Jesus, the Holy Spirit made me understand. Agora o Espírito Santo me ajudou a entender. And they tell everybody the same thing. E eles falam a todo mundo a mesma coisa. Look in Ezekiel chapter 11, Olha Ezequiel capítulo 11, verse 19. 19. Ezequiel 11, 19. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Do you see what this scripture is teaching? Você vê o que as escrituras estão I falando? need you to read the 20th verse because I think I left it out. Can they put 19 and 20? The Você next one, the pode 20. colocar 19 e 20, por favor? Read it again o from 20. from the beginning. 19 and 20. Read the first Vou part. começar pelo 19, depois você muda para o 20, por favor. Look, yeah, there it Eu is. lhes darei um coração novo e uma One nova heart. mente. Tirarei deles o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração humano obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente todos os meus mandamentos. Eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. What did God promise in Ezekiel? O que Deus prometeu em Ezequiel? I'll put my spirit in you, Eu colocarei o meu espírito em vocês. and I'll take out of you the stony heart. E eu tirarei do coração de pedra. The rebellious heart, the O Holy coração Spirit de pedra, o coração rebelde. will take out of O you, Espírito Santo vai tirar. and the Holy Spirit will help you E o Espírito Santo vai te ajudar to do what God said. a fazer aquilo que Deus fala para você. You're fazer. His people. Você é o povo dele. He's your God. Ele é o seu Deus. Amen? Amém? And the Holy Spirit, E o Espírito Santo. He said, I'll make them to have one heart. E eu faço que vocês tenham um coração. Do you see that this is a one heart, the one heart, Você entende que é um coração, one spirit, um espírito, and we'll obey the word of God together. e nós obedecemos a palavra de Deus juntos. Now, let me give you this last scripture. Deixa eu te dar esse último verso. It's Hebrews chapter 8, verse 10. Hebreus 8:10. Let them know it's the same as Jeremiah 31:30. É o mesmo verso de Jeremias 31:31. Hebreus 8:10 é o mesmo que Jeremias 31:31. Diz assim: Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com que o meu povo de Israel esta aliança, eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Do you remember I was telling you how Moses received the Torah mouth to mouth? Você se lembra como eu disse que Moisés ele recebeu o Torá Do you remember boca a when boca? we talked to you about that? Você se lembra que eu falei isso para vocês? When Adam was in the Garden of Eden, Quando Adão estava no jardim do Éden, before he was alive, antes que ele fosse tivesse vida, he was just a body formed by the ele era formed só by the dust, corpo the dust. formado do pó da terra. And God gave Adam mouth to mouth. E Deus deu a Adão boca a boca. God breathed into Adam life. Deus soprou a Adão vida. So then when God gave the Torah to Moses, Quando Deus deu o Torá para Moisés, God breathed into Moses the breath of God through the Torah. Deus deu a Moisés o sopro de Deus através do Torá. Moses received the Torah mouth to mouth. Moisés recebeu o Torá boca a boca. So now let me explain to you Acts chapter 2. Então deixa eu te explicar agora Atos capítulo 2. When the Holy Spirit came upon every believer, Quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, todos it os was cristãos, like God gave every person in the upper room mouth to mouth.
Deus deu todos que estavam no terraço boca a boca. He breathed into Adam his breath. Ele soprou sobre Adão o seu sopro He de breathed vida. into Moses his word. Ele soprou sobre Moisés a sua palavra. And in Acts chapter Em 2, Atos capítulo 2, he renewed the covenant. ele renovou a aliança. And he took his Torah Ele pegou o Torá and he put that Torah e ele colocou o Torá in the hearts of the believers no coração dos cristãos. when he breathed the Holy Quando Spirit. ele soprou o Espírito Santo, The Holy o Spirit Espírito Santo took the written Torah pegou o livro do Torá que estava and he escrito wrote it on the inside of the believers. e ele escreveu dentro dos cristãos. This tells us something tonight. Isso nos fala algo essa noite. Every one of you have the Word of God Cada um de vocês tem a palavra de Deus through the Holy Spirit através do Espírito Santo written on the inside of escrita you. dentro de você. It's like a seed. É como uma semente. This is why when you read the Bible, Assim como você lê a palavra, you say, "Oh, I love this. I like this." você lê uma escritura, uma palavra, um capítulo e você fala assim: meu Deus, eu gostei disso, falou meu coração. Sometimes you say, "I know this." E você tem a percepção de que você conhece How do aquilo. you know it? E como você conhece? Because the Holy Spirit made you know the Word of God. Porque o Espírito Santo te revela a palavra He de breathed Deus. on you. Ele sopra sobre você. It's a seed. É uma semente. It's not all the Spirit. Não é todo o Espírito. It's a deposit of the Spirit. É um depósito do Espírito dentro de It's a você. seed of the Word. É uma semente da palavra. As we walk it out, E quando nós exercitamos, the seed grows. a semente cresce. Don't let go Não largue of the seed of the a Word of God. semente da palavra de Deus. The Holy Spirit has breathed on you. O Espírito Santo soprou sobre vocês. Amen. Amém? Let's close our eyes and pray for just a moment. Vamos fechar nossos olhos e orar por um minuto. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Muito I know obrigado, Senhor. I know I've preached a long time, Eu sei que eu preguei uma mensagem longa, but I told you I have to give you as much as I can. mas eu tô aqui num curto tempo. Eu tenho que dar o máximo que eu posso. I hope you receive this E word eu tonight. espero que você recebeu essa palavra essa noite. Let's ask the Holy Spirit Vamos pedir ao Espírito Santo to come one more time para que venha mais and uma help us vez, to let go. para que nós possamos largar Help o us to controle, drink more of this para que nós water. possamos beber mais dessa água. Holy Spirit, Espírito Santo, tonight we ask you essa noite nós te clamamos, to forgive us. te pedimos que nos We perdoe. repent. Nós nos arrependemos. We have turned from your ways. Nós nos arrependemos dos caminhos maus. Forgive me, Lord, Nos perdoa for doing my plan. por ter feito o meu próprio plano até Forgive me, agora. Lord, Me perdoa for lifting up my own name. porque eu levantei o meu próprio nome. Forgive me, Lord, Me perdoa, Senhor. for trying to do things in my power. Fazer as coisas no meu poder. I repent. Eu me arrependo. Holy Spirit, Espírito Santo, take the coal off the altar. Senhor, pega o carvão, a brasa do altar Purify my lips. e purifica os meus lábios. Purify my speech. Purifica a minha fala. Teach me how to talk in God's language. Me ajuda a falar na linguagem de Deus. Prepare me Prepara-me with the water com a água, like the rocks were prepared for David. assim como as pedras foram preparadas para Davi. Let me be a smooth stone Que eu possa ser uma pedra that's lisa been cleansed in the que river, foi limpa dentro do that's rio, been washed in the que river, foi lavada dentro do rio, so Goliath can be slain, para que Golias seja derrotado, so strongholds can be broken. para que potestades sejam quebradas. Tonight, Essa noite I drink eu bebo of the living water. a água da vida. I come to Eu Jesus. venho até Jesus. Jesus, I come to you Eu now. venho até a ti, Senhor. You said if any man thirst, E você diz que se todo if homem any tem woman, sede, if any woman is e se thirsty, qualquer mulher tem sede, let him come to me and drink. você fala para ir até a ti e beber. Lord, we come to drink Então tonight. nós venhamos até aqui beber. We open our mouth E nós abrimos a nossa boca. and we ask you to fill us. E nós pedimos que tu venha
Fill encher. Save the Nations Brazil Encha Save the Nations with Brasil living water. com água da vida. You said I was made to drink E eu fui feito para beber of dessa one água. spirit. Em espírito. By faith, Pela fé, I receive eu recebo the living a água water, da vida. the rivers of A God, água da vida de the Deus. rivers of nourishment, A água que vai me preencher. the rivers of increase A água que vai fazer and crescer fruitfulness, e dar frutos. the rivers that feed my soul, O rio que alimenta a minha alma. the rivers that feed my life. O rio que alimenta a minha vida. Lord, teach us to drink tonight. Senhor, nos ajuda, nos ensina a beber. Teach us to drink. Nos ensina a beber. Teach us to drink. Nos ensina a beber. Teach me to drink. Me ensina a beber. Come on, let's drink. Let's drink. Vamos I beber. drink the living Vamos water. beber dessa água viva. Drink the living water. Beba dessa água. Drink the living Beba water. dessa água viva. Drink the living Beba water. dessa água viva.